Eu entendo, imagino, com certeza. Ô, Gordon, antes da gente entrar exatamente aqui nas questões até que eu já havia pensado para a gente conversar, me surgiu uma questão agora. A gente estava conversando com uma convidada anterior e eu sempre faço essa pergunta para todos os convidados que passam por aqui. Eu queria ouvir, na verdade, a sua opinião. Muitos profissionais que passaram por aqui durante essa cobertura desse confronto aí da Rússia e Ucrânia têm levantado muitas críticas em relação aos Estados Unidos, principalmente pelo fato dos Estados Unidos, né, tá ali com a OTAN no primeiro momento, chamando ali a Ucrânia para virar Ocidente, com um interesse comercial ali na venda de um gás para a Europa. E aí, na verdade, na hora do vamos ver, a OTAN saiu fora. O Zelensky já percebeu que, na verdade, ele não vai ter o apoio da OTAN, já fez até crítica falando que não quer ser conhecido como um país que ficou de joelhos perante a OTAN. E a gente viu que o próprio Biden, no passado, quando retirou as tropas, né, lá do Afeganistão, deixando o armamento lá, porém ele saiu com uma imagem ali bem ruim, enfraquecida ao mundo, né? Os Estados Unidos, que sempre teve um poder de polícia muito forte, um poder de, né, trazer um impacto ali, de dobrar a cabeça em relação a tudo que os Estados Unidos falavam, o mundo todo sempre agiu assim. Quando ele fez isso no Afeganistão, ele já trouxe ali um enfraquecimento dessa imagem. Você acha que a do Biden, nesse momento, ela pode sair prejudicada? Porque todo mundo que passou por aqui, a maioria diz que sim, a nossa convidada anterior diz que não, diz que ele realmente está se saindo bem nessa condução por não mandar o exército lá, evitar uma terceira guerra. Mas eu queria entender a sua visão também. Qual que é o seu ponto de vista em relação ao papel dos Estados Unidos neste confronto? Bom, a minha impressão é que o desempenho dos Estados Unidos na geopolítica tem sido catastrófico, né? Então, realmente, eu me solidarizo com a maior parte aí dos que tinham uma visão parecida, né? Enquanto potência hegemônica, né, o que se esperava dos Estados Unidos era uma posição diferente, né? Quer dizer, a ponto de evitar a guerra e não atiçar a guerra, né? Porque o que está acontecendo hoje é isso, né? Essa guerra ela foi provocada e quando a gente olha, enfim, vamos falar só da segunda metade do século XX em diante, os Estados Unidos, eles historicamente tiveram a tradição, até por dentro do seu estamento, de infiltrar os agentes aí diversos, seja principalmente da antiga União Soviética, né? Eles deixaram os nacionalistas chineses desamparados aí em 1950, mesma coisa contra os sul-coreanos, né? Impedidos de receber armamento na Guerra da Coreia em algum momento, né? Tanto que o país ficou dividido. Teve a saída do Vietnã também de uma forma aí a desamparar os seus aliados e o país caiu sob o regime comunista. Mais recentemente a gente viu aqui as cenas do Afeganistão, mas assim, de forma geral, a participação dos Estados Unidos na geopolítica ela tem se deteriorado. Durante o governo anterior do Donald Trump, que era um governo que colocava um pouco mais de força, né? Veja que ele resolveu o conflito lá do Estado Islâmico, né? Bastou uma semana de bombardeio, acabou com o inimigo. O Obama, anteriormente, estava atacando o Assad, o que fortaleceu o Estado Islâmico, né? Que era um mal maior. E quando a gente vai especificamente para essa questão da Ucrânia e Rússia, né? É uma questão bastante particular regional, vou tentar resumir aqui, porque acho que isso aí poderia ter 2, 3 horas de fala, né? Mas a Rússia, o maior país do mundo, é um país eminentemente terrestre, né? E suas forças armadas, elas são todas voltadas, sempre foram historicamente para a guerra em terra, né? Muito mais do que mar e ar. E a Rússia ela não tem saída para o mar permanente, né? Todo o litoral ártico, Vladivostok, ele fica congelado aí uma parte relevante do ano. E a saída principal dela, vamos dizer, é no Báltico, que ela tomou um território aí pós-Segunda Guerra, e pelo Mar Negro, né? Sendo que é uma saída bastante, vamos dizer, apertada, né? Que tem a Turquia que controla os estreitos, enfim. De forma que a Rússia, historicamente, ela sempre se defendeu dos seus inimigos com a extensão da sua geografia terrestre, né? Então, seja o Napoleão, seja o Hitler, nas guerras, eles brigavam lá com os russos, aí os russos começavam a apanhar um pouco, aí recuavam, queimavam
as plantações, o suprimento, até que o inverno chegava e resolvia o problema, asfixiando, vamos dizer, o acesso dos suprimentos para os seus inimigos, né? E aí a Ucrânia, basicamente, a Bielorrússia também, elas fazem parte de um que seria um buffer, né, de uma região tampão entre a Rússia e o Ocidente, né? Então, não é questão do direito internacional de quem está certo e quem está errado, mas de quem fala mais alto, né, de quem grita mais alto. E a Rússia ela não vai admitir nessas regiões, principalmente Ucrânia e Bielorrússia, bases do que ela vê como, seja da OTAN, né, mas do Ocidente. Por quê? Porque uma vez que o seu opositor tenha forças armadas colocadas nessas regiões, de lá até Moscou, estamos falando de 300, 400 quilômetros. E é sempre bom lembrar que a gente pensa na Rússia como uma grande extensão aí, quase 20 milhões de quilômetros quadrados, mas a grande maioria da população mora toda naquela região estreita, né, da parte europeia da Rússia, né, e é o que é relevante, de São Petersburgo, Moscou, enfim. Então, primeiro, é uma guerra fake, né, no sentido de causas, né, em que sentido? A Ucrânia não vai entrar para a OTAN, ela não vai entrar para a OTAN porque a OTAN não aceitaria a Ucrânia, que é um país dividido em dois em termos de população, uma parte é pró-Rússia, uma parte é pró-Ocidente, forma que você teve governos alternados, e eu não acho que a OTAN vai colocar eventualmente num governo russo, ucraniano, pró-Rússia na Ucrânia, o seu grande inimigo, né, porque a OTAN ela foi constituída para frear o avanço da então União Soviética, né, não vai colocar lá para discutir operações militares conjuntas, né, eventualmente você vai ter lá oficiais ucranianos que são russos, pró-Rússia, né, então me parece que falar em Ucrânia na OTAN nunca existiu de fato, né? Exceto nessa retórica aí de Biden, de Zelensky, né? Mas cadê o convite da OTAN à Ucrânia, né? Nunca teve, né? Então começa que essas provocações elas são antigas, né? E veja que não estou defendendo o direito da Rússia a entrar no território ucraniano, né? Isso deve ser condenado e foi pelo Conselho de Segurança da ONU, mas a própria Rússia tem o poder de veto, de forma que essa guerra, ela eu diria que assim, a maior chance dela é um perde-perde, né? Perde Ucrânia, perde Rússia, né? Mas eu não vejo como ela se desenvolver para além da fronteira desses dois países, como alguns parecem às vezes provocar no discurso, né? Na tentativa de trazer a Polônia para o meio e a China, né? Quer dizer, pegar uma informação de antes da guerra da Rússia entrando em contato com a China para pedir suprimento, lembrando que são países parceiros, né? E achar que isso aí é o início de uma terceira guerra, né? Então acho que tem muita retórica. Os preços hoje aparentemente indicam que essa posição é mais correta, né, de que é mais uma retórica, e que o Zelensky ele fez um movimento aí ousado, né? E eu falo que isso começa lá atrás, né? Quer dizer, teve a Revolução Laranja, que depois o governo pró-Rússia, depois em 2014 a mesma coisa, e aí você tem a Rússia tomando a Crimeia, de forma que o que a Rússia acho que vai buscar garantir nesse conflito é o reconhecimento da sua soberania sobre áreas que já não estão mais, de fato, sob o governo da Ucrânia, né? Donetsk, Luhansk, a Crimeia, quer dizer, são áreas de maioria absoluta russa, e que não adianta tentar pela força retomar, porque não há força que possa retomá-la, né? Então o Zelensky ele está impondo à sua população, por mais que possa parecer heróico, uma resistência, e né? E tem sido talvez maior do que a Rússia esperava, né? A gente não sabe que de fato está acontecendo, porque na guerra a primeira vítima é a verdade, né? Então eu já vi que a Rússia teria pedido até 10% das tropas que ela colocou lá na operação, de armamento, etc. Mas, sinceramente, eu não sei dizer o que é real, o que não é, porque as informações elas são desencontradas, mas o fato é que já são mais de 2 milhões de refugiados ucranianos, o povo está sofrendo, vítimas civis, hospitais, enfim, vários alvos aí sendo atingidos, e a gente não sabe exatamente o que tem de real nessa narrativa toda, né? Porque na Rússia se divulga uma versão,
na Ucrânia se divulga outra, né? Nenhuma delas me parece real, todas parecem com muitas fantasias, né? A Rússia não está combatendo um regime nazista, como ela propagandeava. Por outro lado, a Ucrânia também não as ameaças de quem está na OTAN, etc., estão colocando em risco vamos dizer, a segurança percebida pela Rússia, né? Então, minha opinião é que o Zelensky deveria agora sentar na mesa com o Putin e basicamente o armistício deveria se dar com base no reconhecimento daquilo que de fato já se perdeu, né? Que são essas províncias que em 2014 declararam independência e que você vê uma guerra civil desde então, e a Crimeia, né? Porque também não adianta o mundo todo não reconhecer e se na prática nada vai mudar, né? E obviamente quem sofre são os civis, no caso principalmente os ucranianos que estão lá recebendo bombardeio, né? E com essa falsa promessa de virar Ocidente. Eles estão, enfim, entre dois males, né? Tanto a União Europeia é um grande mal para a sua economia, quanto o domínio russo. O ideal para eles é uma economia independente que possa fazer seus acordos conforme eles se mostrem melhores, né? Eu sempre falo, pô, imagina, o Reino Unido não saiu da União Europeia à toa, né? E veja os custos todos para conseguir sair. Não me parece razoável achar que você vai entrar lá e depois não tem e vai resolver seus problemas. Não, não vão. Basta também ver, por exemplo, as sanções que Hungria e Polônia estão recebendo, né? Então, resumidamente, me parece que a gestão Biden, como a colega que falou aqui antes, ela caminha para um aceno mais a grupos progressistas, né? Por isso essa aproximação com a Venezuela. Me parece que usaram muito mais como desculpa o conflito lá para se aproximar de um país aí socialista aí na América do Sul e que está sob influência da Rússia há vários anos, mas a gente só vê provocações e não acenos no sentido de intermediar. E aí acho que o Brasil, por mais que possa surpreender, ele conseguiu algum protagonismo, não pela neutralidade, já que o Brasil votou a favor das duas resoluções da ONU condenando a agressão, mas por não fazer aquelas condenações, aqueles ataques como o Macron ou como o Biden, né? E se coloca como, vamos dizer, um parceiro, inclusive resgatou refugiados ucranianos, ele se mostra amigo dos dois países e um país que poderia fazer essa intermediação eventualmente, né? Enfim, acho que nós ficamos, como eu falei em outras oportunidades, o Brasil nesse conflito, ele tem uma vantagem tanto geográfica, mas também geopolítica.